Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. E o vídeo de hoje é sobre um thriller que eu li no finalzinho do ano passado, que é o livro O Homem de Areia, de Lars Kepler. Eu li no meu Kindle, eu li em e-book, mas existe a versão física desse livro. Eu vou deixar a capa por aqui na tela para que vocês possam conhecer a capa desse livro, caso ainda não conheçam. Lars Kepler é o pseudônimo de um casal de autores suecos. Eles escrevem juntos e assinam com esse nome, Lars Kepler. E o estilo de livros que eles escrevem juntos são os romances policiais e thrillers. Em O Homem de Areia, a gente tem um detetive que é o Juna Lin. E esse detetive aparece em outros livros desses autores. Ao todo, já foram publicados 6 livros onde esse detetive aparece. A gente tem O Hipnotista, O Executor, A Vidente, O Homem de Areia, Stalker e tem um 6º livro que eu não vou me arriscar a pronunciar o título. Mas não é necessário ler esses livros na sequência. É a mesma ideia dos livros da Agatha Christie, por exemplo. Tem o Detetive, o Poirot, que aparece em vários livros da Agatha. Você pode ler em qualquer ordem que você vai entender as histórias. São histórias independentes, ainda que com o mesmo personagem. A mesma ideia dos romances com Sherlock Holmes também, escritos pelo Conan Doyle, que você pode ler em qualquer ordem que você vai compreender as histórias. O Homem de Areia foi o primeiro livro desses autores que eu li. Dá pra entender tudo, eu não senti falta de ter lido os livros anteriores. O Homem de Areia traz a história de um serial killer, e é um serial killer muito inteligente e manipulador, que é o Jurek Walker. Quando a história começa, o Jurek já está preso há alguns anos. E foi esse detetive, o Junelina, e o seu parceiro na época que conseguiram capturar o Jurek Walker. Mas acontece uma super reviravolta nesse caso quando o Michael reaparece. O Michael estava desaparecido há 13 anos. E depois de alguns anos de buscas e sem nenhum resultado, ele foi declarado morto. E para a polícia, de acordo com as investigações deles, o Michael tinha sido uma das vítimas desse serial killer, o Jurek Walker. Quando o Michael reaparece vagando por uma estrada sozinho, ele está totalmente traumatizado, ele não sabe dizer onde ele esteve todo esse tempo. Ele foi mantido em cativeiro por muitos anos, então é totalmente normal, compreensível que ele esteja confuso e muito fragilizado mesmo. Mas uma coisa que o Michael afirma é que a sua irmã, Felícia, também está viva e que ela estava com ele em cativeiro esse tempo todo. A Felícia, assim como o Michael, desapareceu e foi dada como morta e tida como uma das vítimas desse serial killer. E aí ficam todos muito desesperados para tentar encontrar o lugar desse cativeiro e tentar resgatar a Felícia também. O Michael nunca conseguiu ver a pessoa que os mantinha ali presos. E ele identifica, ele se refere a esse sequestrador como o Homem de Areia. Porque quando esse homem aparecia, eles não conseguiam manter os olhos abertos. É como se tivesse areias nos olhos deles e eles ficavam com os olhos fechados e acabavam adormecendo. Então ele nunca conseguiu ver esse homem, essa pessoa. A gente tem inclusive nessa história uma referência a um conto muito famoso, que é o conto O Homem da Areia, do Hoffmann. Eu sei que tem esse conto naquele livro Contos Fantásticos do século XIX, mas eu nunca li esse conto. Então, com o reaparecimento do Michael, o caso do Jurek é reaberto e ele passa a ser investigado novamente. E a polícia, os investigadores ficam se perguntando como essas pessoas foram mantidas em cativeiro por tantos anos se o Jurek estava preso. Então ele tem um cúmplice? Ele tem vários cúmplices? É uma espécie de seita? Será que a polícia pegou a pessoa errada? E não é o Jurek o responsável por algumas mortes, porque ele foi condenado? O Jurek consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? E a história gira em torno disso, em função de descobrir, de reencontrar a Felícia, descobrir onde é esse cativeiro e de descobrir também qual é a conexão do Jurek com esses desaparecimentos. E a história vai e volta no tempo. A gente tem um momento presente onde o Jurek está preso e o Michael reaparece, fica tentando relembrar
pensar em pistas que possam levar a esse cativeiro, mas a história volta no tempo. A gente conhece um pouco de como foi toda a ação policial que conseguiu capturar o Jurek. Conhece um pouco da história do parceiro do Junelina, desse detetive que capturou o Jurek junto com ele. A gente vê como ele sofreu muitas consequências por trabalhar nesse caso. O próprio Junelina sofreu e ainda sofre por conta de algumas coisas que ele teve que abrir mão ao capturar o Jurek. A gente conhece também a família das vítimas, os pais do Michael e da Felícia. A gente percebe como o desaparecimento deles desestruturou totalmente essa família. Aparece uma nova agente policial, que é a Saga, e ela vai contribuir nessa investigação no caso do Jurek quando ele é reaberto, e ela vai ter um papel bastante importante nessa história. A gente conhece também um pouco da história de um dos psiquiatras da clínica, desse hospital psiquiátrico de segurança máxima onde o Jurek está internado. A gente conhece um pouco a história desse psiquiatra. E é um psiquiatra muito bizarro e nada profissional. Ele faz umas coisas que, meu Deus do céu. Então a gente tem vários núcleos, sabe? Pequenas histórias dentro da história principal. E todos eles são muito envolventes. Eu queria saber mais da história de cada um. Fiquei muito presa, assim, a história de vida de todos os personagens. No início, isso pode ser até um pouco confuso. Eu confesso que foi um pouco confuso pra mim, porque apareciam muitos nomes e eu ainda não sabia quem era quem. Mas depois de algumas páginas, a gente consegue se localizar na história e a gente entende o que é que tá acontecendo ali. Eu fiquei muito envolvida mesmo por essa história. Os autores conseguem criar muito bem uma atmosfera de tensão, sabe? É aquele livro que você lê meio que prendendo fogo. Os capítulos são bem curtos, muito curtos mesmo. E isso ajuda, né, para a fluidez da leitura. Como são muitos núcleos, muitas histórias, os autores contam um pouquinho da história de cada um, vai entregando aos poucos um pouco da história de todos esses personagens que aparecem. Mas algumas coisas nessa história me incomodaram, sim. Na verdade, foram 2 pontos que me incomodaram. O primeiro deles é essa clínica, esse hospital de segurança máxima em que o Jurek está internado. Porque algumas coisas que acontecem ali não fazem sentido. Não dá pra gente acreditar que é um lugar de segurança máxima, sabe? Porque tem uns furos, as pessoas conseguem fazer umas coisas com certa facilidade que não dá pra acreditar que um serial killer considerado tão perigoso e horrendo como o Jurek é considerado, estaria num lugar como esse, onde a segurança máxima não tem nada de máxima, é uma segurança mínima. E o segundo ponto, e foi um ponto que me incomodou mais, foi a falha na construção de um personagem muito importante na história, que é o próprio Jurek Walker, o serial killer. Porque é dito pra gente em vários momentos dessa história que o Jurek, ele é muito manipulador e muito inteligente, que ele consegue convencer as pessoas a fazerem coisas inimagináveis. Mas a gente não vê isso acontecendo na história, sabe? A gente só escuta as pessoas comentarem isso, os policiais comentam isso, algumas pessoas que trabalham aí nesse hospital de segurança máxima, mas a gente não vê o Jurek em ação, vamos dizer assim. Como ele consegue as coisas que ele consegue? Como ele consegue manipular as pessoas? Por que ele consegue? Ele tem um poder de persuasão muito incrível? Ou tem algo de sobrenatural aí? Ele foi um serial killer que causou muito sofrimento para a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Mas como ele concretizava essas coisas? Então, pra mim, essa foi uma falha muito grande na trama, sabe? Porque a gente, enquanto leitor, só ouvir falar que ele é perigoso não convence muito. A gente precisa vê-lo em ação, né? Ver como ele fazia as coisas que ele fazia. Então esse ponto me incomodou bastante na história. Em contrapartida, tem uma coisa bem legal na história do Jurek, que é quando a gente entende as motivações por trás de algumas ações dele. Quando a gente conhece algumas coisas do passado do Jurek, a gente percebe o porquê ele escolheu seguir certos caminhos. Não que justifique, mas a gente entende, conhece um pouco a história dele, isso é bem legal. Ele não é simplesmente o serial killer aterrorizante. Então os autores mostram que um serial killer é uma pessoa comum, digamos assim, que convive com a gente, né, que tá aí na sociedade. Não é simplesmente um monstro que você olha e vê, olha, é um monstro aqui. Não, tem toda uma história, fatores que vão desencadear, né, certas ações. Isso é muito bem colocado na história. Então as motivações do Jurek são muito bem apresentadas pra gente, mas como ele executava as coisas que ele fez não foram bem colocadas pro leitor. Foi uma leitura bastante interessante pra mim, sim, me prendeu muito, apesar de não ter me agradado 100%. E tem um desfecho coerente, apesar de um pouco previsível. Tem vários pontos que ajudam a fechar a história como um todo, sabe?
E alguns desses pontos são um pouco previsíveis e outros não. E esses são os meus comentários a respeito dessa leitura. Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se você já leu outros livros desses autores, me conta aqui embaixo também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixe seu joinha, que assim você me ajuda a divulgar meu trabalho. Vamos continuar batendo um papo aqui nos comentários ou pelas redes sociais, todos os links ficam sempre aqui na descrição do vídeo. Obrigada pela companhia, eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijos e tchau!